Os bairros à volta de Lisboa e do Porto apresentam novas ameaças e novos desafios. Com o país a preferir dar razão a bandidos do que às forças de segurança. Com o país a estar ao lado de bandidos como poderia ter estado, em vez de estar ao lado das forças de segurança e das forças da ordem. Não ter medo de 25 de novembro é também dizer nesta Câmara que nunca estaremos ao lado da bandidagem, estaremos ao lado das nossas forças de segurança e das nossas forças militares. O país que queremos construir precisa novamente desse espírito do 25 de novembro. Sem medo, porque a nossa democracia está em mudança permanente. Sem medo, porque o povo português não se revê em cerimónias artificiais que já nada lhes dizem, nem nada lhes assombra. Sem medo, porque nós queremos mesmo a mudança num país que caiu para os últimos e que quer voltar a ser dos primeiros. Como dizia Jaime Neves sobre a guerra no ultramar, era mesmo assim. Quando nos mandavam limpar, nós limpávamos tudo. Já começámos, vamos continuar. Caríssimos amigos, num país onde a liberdade de expressão deveria ser sagrada, assistimos a uma campanha vergonhosa de intimidação contra André Ventura, presidente do Chega. Este vídeo expõe as táticas sujas da extrema-esquerda para silenciar a única voz que se levanta contra o sistema corroído que governa Portugal há mais de 50 anos. Não é apenas sobre política, é sobre o futuro da nossa democracia. Quando se trata da direita, chamam-na de extrema-direita com conotação pejorativa. Mas e a extrema-esquerda? Não só existem como dominam tentáculos na imprensa, nos tribunais e até nas universidades. Agora, o alvo é André Ventura, o pesadelo deles. A missão é clara: afastar ou neutralizar André Ventura. É isto que querem, porque ele é um obstáculo aos seus planos maquiavélicos. Portugal está a acordar e isso assusta quem vive à sombra da corrupção. Ventura disse que o país precisa de uma limpeza. Qual foi o crime? Dizer a verdade. A corrupção, os taxos e os abusos de poder não são um problema. O problema é denunciá-los. Ridículo. Formar um grupo de trabalho no Parlamento para analisar as palavras de Ventura é um exemplo claro de como usam as instituições para silenciar os adversários. Esta é a casa da democracia, São Bento, que é onde estou também. Hoje há tantos partidos, tantos dirigentes que querem acabar com esta noção de democracia. Agora, imaginem, fizeram queixas por causa do discurso que eu fiz no dia 25 de novembro, a dizer que o país precisava de uma limpeza. Dizem os deputados da esquerda, da extrema-esquerda, que se sentiram ameaçados e insultados. E como podem ver aqui nesta notícia, agora fizeram novas queixas e vai haver um grupo de trabalho do Parlamento a analisar as consequências, para mim, do que disse. Esqueceram o que é a liberdade e a democracia. Pensam que vivemos na Coreia do Norte ou nos países em que eles gostavam de viver. Eu disse e volto a dizer e mantenho-me firmemente consciente daquilo que disse. O país precisa de uma limpeza. Precisa de uma limpeza na corrupção, precisa de uma limpeza dos taxos, precisa de uma limpeza da distribuição de lugares, do conluio. Precisamos de uma limpeza. Dizer isto é crime? Dizer isto faz perder o mandato de deputado? Era preciso ir então atrás e recordarem os conceitos de democracia que estiveram na origem da própria ideia de liberdade. André Ventura afirmou no Parlamento que Portugal enfrenta um momento de viragem, denunciando décadas de corrupção, imigração descontrolada e decadência institucional. Citando Ramalho e Anos, Abril ofereceu-nos liberdade, mas esqueceu-se de criar cidadãos, criticou a governação elitista e uma democracia refém de interesses obscuros, marcada por caos político e ocupação de terras. Prestou homenagem ao Major-General Jaime Neves e aos comandos militares que, segundo ele, restauraram a liberdade, e alertou para a corrupção endémica como o maior inimigo do país. Ventura apelou a uma limpeza de Portugal, condenando o controle da imprensa pelas elites e defendendo a necessidade de uma democracia verdadeira, livre de manipulações políticas. Senhor Presidente, senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores convidados, caros concidadãos. Abril ofereceu-nos a liberdade, mas esqueceu-se de criar cidadãos. A frase não é minha, nem do Chega, a frase é do General Ramalho e Anos, que eu saúdo hoje aqui nesta cerimónia. Abril esqueceu-se de criar cidadãos, mas soube criar muito dos meses que se seguiram a Abril. Ocupação de terras, destruição de empresas, mandatos em branco que prenderam, fizeram fugir e criaram novos presos políticos nos meses seguintes, a 25 de abril de 74. Um país com medo da guerra civil, aos tiros, com políticos ameaçados todos os dias, alguns presos sequestrados e com o Parlamento sob sequestro. Foi isto que criaram nos meses seguintes a 25 de abril. Criaram um país sem rei nem roque, um país que caminhava para uma ditadura soviética, com a pobreza dos soviéticos, com a pobreza que os comunistas sempre ofereceram ao mundo, como não podia deixar de ser também a Portugal. Por isso, nós não temos dúvidas que hoje, perante o país e nesta Assembleia, uma nova maioria permitiu que se dissesse que, sem esquecermos o 25 de abril, este é o verdadeiro dia da liberdade de Portugal. E por isso,
Com todos os agradecimentos que foram feitos e que saudamos, há um que merecia e que merece a nossa especial evocação por tantas vezes ter sido ignorado nesta Assembleia da República. Refiro-me ao Major-General Jaime Neves e àquela coragem final que teve, de mesmo correndo o risco de nova insurgência militar, levou a cabo com coragem a restauração dessa liberdade. Ao Major-General Jaime Neves, mas aos comandos, a todos os nossos comandos, a todos, sem exceção, aos do passado e aos do presente, nós podemos dizer que devemos a democracia e agradecemos-lhes a democracia. Senhor Presidente e senhores deputados, para muitos dos que estão em casa hoje e que se perguntam o que foi o 25 de novembro, devemos falar para eles também. Porque 49 anos depois, nós que estávamos debaixo da ameaça de uma ditadura soviética, estamos hoje debaixo de uma nova ameaça real e fundamental ao nosso país, a ameaça da imigração descontrolada. Da imigração que destrói o nosso país e retira a nossa identidade. Hoje celebramos o Dia Internacional da Violência contra a Mulher. Precisamente neste país em que só até setembro, 344 mulheres foram violadas. Um número que já supera todo o ano passado em número de violações. Só que como muitos destes crimes sexuais são cometidos por imigrantes, nós olhamos para o lado e não queremos saber disso. Connosco, o espírito do 25 de novembro será sempre o mesmo. A mesma luta, sem medo de dizer a verdade. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Os bairros à volta de Lisboa e do Porto apresentam novas ameaças e novos desafios. Com o país a preferir dar razão a bandidos do que às forças de segurança. Com o país a estar ao lado de bandidos como poderia ter estado, em vez de estar ao lado das forças de segurança e das forças da ordem. Não ter medo de 25 de novembro é também dizer nesta Câmara que nunca estaremos ao lado da bandidagem, estaremos ao lado das nossas forças de segurança e das nossas forças militares. Há 49 anos, o país insurgia-se contra a ameaça de uma ditadura totalitária. Podem sair da sala que fica mais agradável ainda. Ameaçava-se contra uma nova ditadura totalitária. Podem sair todos. Ameaçava uma nova ditadura totalitária. Pois hoje, o drama da corrupção volta a minar o Estado e volta a minar as estruturas principais do Estado, como naquela altura. Hoje, a ameaça não é soviética, nem da dilaceração do Estado pela ditadura soviética. Hoje é menos pelos corruptos e pela corrupção que Abril criou e que nós temos que limpar, doa a quem doer, e que temos que levar a cabo em Portugal, doa a quem doer. 49 anos depois do 25 de novembro, lutámos contra os saneamentos de jornalistas e um país livre. E hoje temos tanta da nossa imprensa ainda sequestrada pelo que é o sistema central de interesses em Portugal. Essa liberdade de censurar uns e passar outros, mesmo quando o povo sai à rua e diz 500 mil, 600 mil, 1 milhão e 200, insistem em fazer a velha censura que levaram a cabo. Dizia também o general Ramalho Yanes que esta foi uma democracia que criámos fechada às elites, que se cooptam e reproduzem entre si. Tanta razão. Tantas palavras certas. Criámos uma democracia elitista, em que os mesmos se sobrepõem nos negócios, na política e no círculo mediático, impedindo que aqueles que são governados tenham algum dia ao momento de dizer eu quero um país diferente, eu quero pegar num país diferente. Sim, nós não temos medo. Esta democracia não nos serve. Nós precisamos de uma melhor democracia em Portugal. E não temos medo de o dizer aqui no Parlamento. O país que queremos construir precisa novamente desse espírito do 25 de novembro. Sem medo, porque a nossa democracia está em mudança permanente. Sem medo, porque o povo português não se revê em cerimónias artificiais que já nada lhes dizem, nem nada lhes assombra. Sem medo, porque nós queremos mesmo a mudança num país que caiu para os últimos e que quer voltar a ser dos primeiros. Como dizia Jaime Neves sobre a guerra no ultramar, era mesmo assim. Quando nos mandavam limpar, nós limpávamos tudo. Já começámos, vamos continuar. E querem falar de democracia. Enquanto o país enfrenta uma crise económica e social sem precedentes, a prioridade da extrema-esquerda é calar quem ousa denunciar os seus privilégios. Onde estão as soluções para os problemas reais? Dizem-se defensores da liberdade, mas atacam Ventura por exercer o seu direito de expressão. O que realmente incomoda não é a palavra limpeza, mas o facto de ele expor a sujidade que eles escondem. Os portugueses estão a perceber quem realmente luta por um futuro melhor. Este ataque contra Ventura é mais um sinal de que a verdade está a incomodar. Não vamos ficar calados. Conclusão, a perseguição a André Ventura não é só um ataque a ele, é um ataque a todos os que acreditam numa democracia livre e justa. Quem tem medo da limpeza é porque tem algo a esconder. Está na hora de Portugal exigir transparência e responsabilidade. Partilhe este vídeo, meta gosto e mostre que o povo está atento e não vai tolerar mais manipulações.